você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, uma boa noite. Estamos começando o nosso programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova, sempre com um tema importante. E claro, hoje nós vamos conversar aí sobre um tema não só importante, mas espinhoso, que é justamente a luta contra essa verdadeira epidemia. Epidemia, até no epidemia já errei aqui. Essa epidemia que se tornou a corrupção no nosso Brasil. Você tem visto aí movimentos contra a corrupção, ficha limpa e tanta coisa, mas o negócio é complicado. Então nós vamos conversar sobre essa temática nessa noite. Claro, queremos realmente iluminar, porque em meio às trevas também tem luz, não é verdade? Então queremos iluminar aí com uma boa reflexão o programa dessa noite, e como de costume, vamos então à nossa matéria inicial e depois então a apresentação dos nossos convidados. Por favor, acompanhe. De acordo com um levantamento recente, publicado pela organização não governamental Transparência Internacional, 64% dos brasileiros acreditam que a corrupção aumentou nos últimos 3 anos, enquanto 27% relataram que os níveis permanecem os mesmos. Apenas 9% disseram que a corrupção diminuiu. Ainda de acordo com os dados, 5% dos brasileiros entrevistados relataram ter pago suborno no ano passado. Os serviços incluem educação, justiça, saúde, segurança pública, registro e autorização, utilidades, receitas fiscais e alfândegas. O Parlamento brasileiro foi apontado como uma das instituições mais afetadas pela corrupção. Mesmo diante desses dados, percebe-se um interesse maior da população contra a corrupção. A luta contra a epidemia da corrupção no país, no Em Pauta desta noite. Ok, aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, nesta capital mineira, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, é o endereço da TV Canção Nova em Belo Horizonte. Temos a presença amiga do nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da Editora Voz e doutor em Teologia. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Nós somos ousados. Eu acho que é bom a gente providenciar guarda-costas no final desse nosso programa, não é? Mas a gente não é bobo e por isso a gente se ampara com pessoas especializadas, pessoas de competência na área, de tal forma que nós vamos ponderar com os nossos telespectadores e não acusar, nem jogar pedra, mas buscar assim o fundo do poço, não é? Para ver se a gente consegue tirar uma água boa. Opa, tá certo, Frei Moser. Convidamos aqui para o nosso programa e o recebemos com muito carinho, o professor Robson Sávio Reis Souza. Ele é o coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da Pontifícia Universidade Católica, aqui de Minas Gerais. Professor Robson, boa noite, seja bem-vindo ao Em Pauta. Boa noite, Padre Hamilton, uma alegria, boa noite, Frei Moser. Estamos aqui para conversar um pouco sobre esse tema, que é espinhoso, mas é muito importante. Tá certo, professor. A gente começa justamente, professor, partindo exatamente dessa, antes de entrarmos ainda nas questões pontuais, nos últimos problemas, nos últimos nomes e assim por diante, mas a gente começa se perguntando realmente se essa questão da corrupção, em termos de Brasil, que nos afeta tanto, nos faz tanto mal aí no dia a dia, e em alguns momentos até parece ser uma coisa contraditória, já já a gente vai conversar também sobre isso, porque quanto mais religioso é um país, não é, contrariamente ao que se imaginava, parece que a corrupção corre mais solta, mas depois a gente vai conversar. Mas a corrupção em si, ela é uma coisa recente ou é uma patologia que sempre esteve presente aí na história da humanidade? Qual o seu parecer sobre isso? Eu acho que trata-se de uma questão que acompanha a história da humanidade, né? Todos nós que estudamos um pouco da história dos povos, nós percebemos diferentes tipos e níveis de corrupção nas várias sociedades. O que eu acho que assusta qualquer comunidade, qualquer sociedade, é quando essa corrupção ela atinge determinados patamares, né?
quando os níveis de corrupção passam a interferir no cotidiano da vida das pessoas, né? Coloca em xeque a democracia, né? Atrapalha as relações sociais, né? E eu acho que isso tem a ver um pouco com essa indignação que nós sentimos hoje no Brasil, né? Quer dizer, as pessoas elas têm percebido que o nível de corrupção não é algo distante da sua realidade, da sua vida, mas tem a ver, inclusive, com a condição da saúde no seu bairro, da escola, né? Tem impactos na vida do cidadão. E por isso, eu acho que hoje nós temos uma percepção maior da corrupção. Lembrando sempre, né, Padre Hamilton, que nós às vezes temos uma tendência de localizar a corrupção como se ela acontecesse nas instituições da política, do Estado, mas é preciso lembrar também dessa corrupção do cotidiano, né? Que, quer dizer, nós também somos atores, né, do nosso jeito. Aliás, justamente na matéria inicial, mostrava que uma parcela da população confessava justamente ter agido de forma corrupta, ou seja, é um subornozinho que eu faço aqui, é uma vantagem ali, o maldito jeitinho brasileiro, né? Eu adultero uma balançazinha aqui, eu pego um suborno ali, eu só nego lá e assim, quer dizer, aquilo que acontece na grande esfera, nos órgãos representativos, também de uma certa forma acaba repercutindo na sociedade. E por isso talvez uma determinada pauta que sempre coloca a corrupção como um problema das instituições, sem tratar das relações pessoais que elas estão permeadas por situações de corrupção, e por outro lado também uma grande ausência de nós falarmos dos corruptores, né? Porque se tem os corruptos, tem os corruptores, e especificamente em relação às instituições públicas, eu acho que nós precisamos de começar também a dar nome aos bois. Se existe uma verba desviada, é porque tem uma empreiteira que assim o faz. É porque tem um partido que executa isso para um financiamento de campanha. É porque tem uma outra empresa que utiliza desse recurso para finalidades escusas, né? Então, pensar que corrupção é uma engenharia que envolve pessoas individualmente, instituições, uma cultura que de alguma forma naturaliza essas práticas e as percepções das pessoas que relativizam muito todo esse fenômeno, né? E, Frei Mozinho, então, esse fator cultural, ele é fato, é óbvio, mas será que é só um fator cultural ou é antropológico mesmo? Eu aproveito para dar um exemplo. Certa vez, professor, eu estive lá em Brasília, e lá a gente tem um chamado tour cívico, não é? Andando pelos prédios ali, públicos, Congresso, Senado e assim por diante. E aí um senhor que nos conduzia, já de uma certa idade, ele, ao final daquela nossa peregrinação ali dentro, ele disse o seguinte: olha, vocês perguntaram, né, essa casa, por exemplo, Congresso Nacional, então tem muitos corruptos aqui, etc. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Olha, se essa gente está aqui foi porque nós colocamos. E a gente fala deles aqui, mas só que às vezes lá, aquilo que a gente dizia, às vezes lá quando você estaciona, por exemplo, numa vaga que era para deficiente, e você estaciona, você quando no ônibus entra uma pessoa e você finge que está dormindo para não dar o lugar, e assim por diante, quer dizer... Então ele mostrava com aquela fala dele ali, não querendo justificar ninguém, mas era uma pessoa me pareceu muito ética, etc., mas que para além desse fenômeno cultural, parece ser um negócio antropológico, é mais o ser humano. Será que a gente remonta, Frei, até o pecado original? Você colocou muito bem, mas antes eu queria ressaltar o que o professor Robson colocou. Já como ponto de partida, a gente já se sente tão aliviado, porque vê que ele entende do riscado. Não vamos particularizar esses que estão no poder, a política, etc., mas é algo de mais amplo, é algo de cultural. No caso do Brasil, eu diria pior ainda, porque quem, por assim dizer, fundou o Brasil, não. Quem veio tomar posse do Brasil já veio com segundas intenções, era pegar riqueza, e aí todas as negociações que a gente já conhece ao longo da nossa história. Foi uma história de corrupção. Agora, com uma diferença em relação aos outros países. Por exemplo, na Alemanha teve Helmut, eu acho que era o nome dele, que conduziu a unificação das duas Alemanhas, não é? Ele foi acusado e foi condenado por corrupção. Lá nos Estados Unidos também, não. Só que lá se pune. E aqui, eu diria, o pessoal até diz, olha,
Ele é esperto. Se dá bem, está ótimo. Primeira observação. Segundo, é algo de tão profundo dentro do ser humano, querer ter mais, querer levantar vantagem. Não só o brasileiro, não. Todos nós temos assim, no fundo, é o pecado original, no sentido mais concreto, de querer mais do que comer com os olhos, querer mais do que o seu estômago comporta, ou seja, do que você necessita. Então, entra atrás a questão da busca, do luxo, da ostentação. Os 7 pecados capitais, eles caem muito bem aqui também na corrupção. Uma outra observação que acho muito importante, essa tentativa de justificar. Esse que é o grande drama do momento. Não, afinal, uma vez que você tem normas e que você utiliza essas normas para punir e, sobretudo, retorno. Eu vi outro dia aí que em pouco tempo foram 80 bilhões, não é, que foram desviados. O quanto voltou? 2. Quer dizer, e o resto, onde é que está? E tem tantos mecanismos, gostei da palavra, mecanismo de corrupção, engenharia, até os nossos cérebros pardais, não sei se aqui em Belo Horizonte existem, escondidos. Não. Se existe é para mostrar que tem que reduzir a velocidade. Mas você não sabe quem é que tem, digamos, vai captar esse recurso, o que é que faz. Até os pedágios. Até hoje eu não sei quem é que recolhe esse dinheiro e vai para onde. Né? Ao menos, né, nas rodovias que eu conheço, você não vê melhora nenhuma, nem pintura no chão não se faz. Em outras palavras, é todo um ar que nós estamos respirando. E por isso gostei muito, todo mundo tem que bater no peito. Temos que recomeçar e repensar a nossa história, a nossa cultura, para então poder realmente construir algo de novo. É porque, professor, nós estamos vivendo, parece que um momento, e já eu tenho aqui, inclusive, uma nota da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, uma nota recente, pedindo justamente a chamada, tão sonhada reforma política, inclusive a presidente Dilma se comprometeu durante a sua campanha, queria fazer, e só que a coisa foi protelando e tem sido protelada e não se fez ainda. Já a gente vai ler essa reforma, porque a igreja, enquanto organismo, junto com outros organismos da sociedade, estão verificando que a coisa está chegando num nível tal que está muito difícil. Então, por exemplo, concretamente falando, o senhor imagina, há poucas semanas atrás tivemos o escândalo do Ministério dos Transportes, veja bem, não é o sexto ministro do governo Dilma, que só tem 1 ano de governo, nem 1 ano de governo, já é o 6º ministério que cai, não é, fazendo justiça aqui, 5 por corrupção, não é, 1 pelo menos saiu por divergência, que foi no caso o Ministério da Defesa, no caso o ministro Nelson Jobim, mas nós tivemos aí o caso Palocci, Casa Civil, Alfredo Nascimento, Ministério do Transporte, imagina, 680 milhões de reais aproximadamente foram desviados. Ah, tá bom, tira a pessoa, põe em outro lugar, mas cadê esse dinheiro que não volta? Quem que fez esse negócio? Então imagina, Palocci, Casa Civil, Alfredo Nascimento, Ministério do Transporte, Nelson Jobim saiu por divergência, mas Agnello Rossi, Ministério da Agricultura, Pedro Novaes, Ministério do Turismo, Orlando Silva, recente, depois de 11 dias que a revista tal, não é, fez a denúncia, 11 dias o ministro não aguentou e caiu, já temos aí um novo ministro. Quer dizer, 6 ministros em 1 ano de governo, nem 1 ano de governo ainda, da presidente Dilma. Se a gente olha para a educação, não é esse bendito desse Enem, não é esse Enem que não, parece que não está nem aí, todo ano a mesma novidade. É um desvio daqui, vendeu o gabarito, mudou o negócio. Esse ano tivemos problemas de novo, não é, com a questão justamente ali dos gabaritos. E esse caso ilustra, né? Não foi um administrador público que cometeu o ato, foram professores de uma escola. Você está entendendo? Então, professor, nós estamos num nível, por isso o nosso programa, talvez até você esteja em casa até estranhando, falando, Padre Hamilton Frei Moser, epidemia, mas parece que nós chegamos num nível assim. Mas o senhor sabe, Padre Hamilton e Frei Moser, que quando eu recebi o título desse programa Epidemia, num primeiro momento me incomodou. E eu acho ótimo quando as coisas nos incomodam. Porque eu até brinco com os meus alunos, é preferível uma pessoa incomodada do que uma pessoa acomodada. Sem dúvida. Não é verdade?
Então me incomodou e eu falei assim, mas por que será que está sendo chamado de epidemia? E comecei a pensar assim metaforicamente que tem tudo a ver. Como uma epidemia, a corrupção ela depende da participação de cada um de nós para melhorar. Uma epidemia também é assim. Sem dúvida. Uma epidemia de dengue. Se eu não fizer a minha parte, não resolvo o problema. Como uma epidemia, todas as pessoas têm que se mobilizar e assumir aquilo como uma causa pessoal também. Como uma epidemia, nós temos que melhorar as condições de vida de onde nós vivemos. A epidemia na área da saúde também é assim. Então, nesse sentido, eu acho que o termo epidemia, ele tem toda, digamos assim, é um termo adequado, porque, primeiro, mostra que é uma prática que ela está corriqueiramente disseminada na nossa cultura. Em todos os níveis. Em todos os níveis. E aí nós temos problemas de origem socioeconômica, é claro, mas temos outros tantos, como esses que nós acabamos de dizer. E, por outro lado, não adianta, primeiro, nem apontar o dedo para lá se nós não mudarmos as nossas práticas. Claro. E, segundo, não nos mobilizarmos. Porque, outro dia, eu estava até gravando um programa aqui da TV Assembleia de Minas, que estava tratando desse mesmo tema. Perfeito. Sobre as mobilizações populares que aconteceram em relação à questão da corrupção. Eu falei, olha, é muito importante que haja um aumento da percepção das pessoas, porque significa que as pessoas estão percebendo os reflexos da corrupção na sua vida. Mas, diferentemente de outros países, que as pessoas ocupam os espaços públicos e ficam lá exigindo mudanças, as nossas manifestações ainda acontecem nos feriados. E são muito inocentes. E são muito pontuais. Então, nós temos que sair um pouco da festividade, do inconformismo, digamos assim, ainda meio inocente, para atitudes um pouco mais firmes, como, por exemplo, essa que tem a ver com a escolha dos nossos representantes. Perfeito. Né? E aí depois eu quero falar um pouquinho, quando o senhor for ler a nota da CNBB, sobre a relação entre corrupção e sistema político, que eu acho que tem tudo a ver. Perfeito, tá certo. Olha, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Você já percebeu aí que tem muita coisa ainda para a gente conversar, refletir nesta noite. Então não saia daí, é um minuto só e já já estaremos de volta.